Amados irmãos, queiram abrir suas Bíblias no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração. Usa o teu servo tão somente como instrumento em tuas mãos e permite que a tua palavra seja pregada com fidelidade nessa noite. Pai, que ela venha nos corrigir, que ela venha apontar os nossos erros e que os consertemos, Senhor. Pai, que ela venha nos animar, que ela venha nos encorajar, que ela venha nos confortar, que ela venha, Senhor, nos animar para que trabalhemos com mais alegria para Ti, que ela venha nos maravilhar com tão grande soberania que é a Tua, Senhor. Assim nós oramos. Rogamos que nesse momento o Senhor tire de nós toda angústia, preocupação, ansiedade. Volta-nos tão somente a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos amados, todos aqueles que tiveram o privilégio de, desde o berço, passarem a vida na igreja, aqueles que a gente costuma brincar que nasceram na igreja, vão se lembrar que quando somos crianças em meio à igreja, uma das nossas grandes alegrias é aprendermos sobre as histórias bíblicas. E há algumas histórias bíblicas que nos chamam muito a atenção. Algumas com feitos extraordinários que nós ficamos maravilhados e pensamos: uau, que cena maravilhosa deve ter sido essa. Você quer um exemplo? A gente pode pensar, por exemplo, no relato da criação. Quão maravilhoso é pensar no Deus que, pela palavra do seu poder, trouxe à existência tudo o que existe. Do nada, tudo veio a existir. Nós nos maravilhamos, por exemplo, em pensar na história do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho a pés enxutos. Nós nos maravilhamos ao pensar na história de Gideão com seu soldado, com seu exército de 300 homens sendo vitoriosos sobre os midianitas. Nós podemos pensar, por exemplo, em Davi matando com uma pedra o gigante Golias, o guerreiro mais temido por todos. Nós nos maravilhamos em pensar, por exemplo, em relatos da história de Daniel na cova dos leões, saindo vivo, tendo a sua vida preservada pelo próprio Deus.
E a história de Jonas também certamente entra numa dessas histórias que nos chamam a atenção, que nos maravilham quando nós ouvimos os relatos bíblicos pela primeira vez. Aquele que a gente costuma chamar de o profeta fujão, a quem o Senhor enviou um grande peixe para que o engolisse e assim cumprisse o chamado do Senhor para a sua vida. Esse livro, curtinho, diferente dos demais livros proféticos, ele é um livro, irmãos, muito belo, que mostra a soberania do nosso Deus. O Deus que é o Criador e sustentador de todas as coisas. O Deus que executa os seus decretos. O Deus que conduz cada passo da história. O Deus que é soberano sobre tudo, inclusive sobre a salvação. E ele salva aqueles a quem ele deseja salvar. E homem algum é capaz de impedir os seus planos. Ele é o Deus soberano e que nos chama a uma vida de obediência a Ele. É por isso que o tema do sermão dessa noite é obedeça ao Deus que é soberano. Obedeça ao Deus que é soberano. E há algumas verdades que eu gostaria de destacar para você nessa noite. Em primeiro lugar, obedeça ao Deus que é soberano em nos chamar. É o que vemos nos versos 1 a 3 do texto que lemos. Obedeça ao Deus que é soberano em nos chamar. Veja, esse livro começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas. O que nós vemos nas Escrituras, irmãos, é que Deus é o Deus grande, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E é esse Deus que se revela aos homens. Ele é que vem até nós. É Ele quem dá sempre o primeiro passo. É Ele que se revela e é Ele que fala aos seus. Ele que nos entrega a sua palavra. É esse Deus quem um dia vai até Jonas e fala ao profeta. E perceba que o que está sendo destacado aqui, veio a palavra do Senhor. Esse nome, escrito em letras maiúsculas, é a referência ao nome pactual de Deus no Antigo Testamento. O Deus de todas as gerações, o Deus fiel à sua aliança, é o Deus que fala ao seu povo. É o Deus que traz a sua palavra, é o Deus que coordena e governa o seu povo. E nós somos chamados à obediência. E o Senhor vem a Jonas, e nós vamos ter nesse curto livro no meio dos proféticos os registros do que acontece quando a palavra do Senhor vem a Jonas e o desfecho disso. O Senhor traz uma ordem muito especial para ele. Você já deve ter reparado que esse livro é um pouco diferente dos demais. Porque ele está numa seção de livros bíblicos em que nós temos os chamados livros proféticos. São livros que, em sua maioria, são marcados por profecias. Às vezes, em um momento ou outro, a gente até tem alguma narrativa histórica, mas são trechos menores. O livro de Jonas não. Mesmo sendo um dos livros proféticos, ele é um livro majoritariamente narrativo. Nós vemos então a palavra do Senhor vindo a esse profeta e o que o Senhor lhe diz é o seguinte: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos o Senhor dizer para Jonas, esse Deus que um dia chama o profeta e lhe confere uma missão muito especial, é: Jonas, dispõe-te. Quando o Senhor nos chama para servi-lo, irmãos, é necessário verdadeira disposição. Eu já começo perguntando ao seu coração, você é uma pessoa que tem demonstrado disposição no serviço ao Senhor? O Senhor diz a Jonas: Jonas, dispõe-te, porque eu tenho uma tarefa muito especial para você. No serviço do Senhor é necessário verdadeira disposição, porque muitos são os desafios que nós enfrentamos se desejamos segui-lo. E até hoje a palavra do Senhor a todos, homens e mulheres que desejam servi-lo, é: tenha disposição na obra que eu confio a você. Disponha. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, tenha um coração disposto a atender o chamado do Senhor à sua vida. Tenha um coração disposto a ouvir e a obedecer a palavra do Senhor a você. E Deus diz a Jonas para ele se dispor e ir à grande cidade de Nínive. Nínive era uma das cidades mais importantes daquela época. Era a grande cidade do Império Assírio. Um império muito conhecido naqueles dias, um império que estava tomando conta do mundo. E um povo que era conhecido por sua maldade e sua vileza. Ainda hoje, quando se estuda a história dos povos e dos impérios antigos, os assírios sempre ganham destaque pelas suas estratégias horrendas de se vencer uma guerra e de se conquistar um povo. E Deus diz para Jonas: Jonas, eu quero que você vá à cidade de Nínive e que você clame contra ela. Vá e denuncie os pecados desse povo, porque a maldade do povo de Nínive subiu até mim.
Nínive era uma cidade muito importante, era uma grande cidade naquele tempo. E uma cidade que estava marcada pelo pecado. E aqui, irmãos, nós lemos uma verdade que traz paz, ao mesmo tempo que chama o nosso coração a que nos atentemos perante o Senhor. Deus diz: Jonas, clama contra Nínive, porque a maldade dos ninivitas subiu até mim. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que por mais que às vezes o nosso coração se angustie pensando, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo a maldade humana que tanto nos cerca? Basta que a gente saia andando pelas ruas de São Paulo para a gente ver todo tipo de absurdo sendo cometido, todo tipo de pecado. E por vezes nós nos angustiamos, e lá no íntimo do nosso coração, ainda que a gente não fale, por vezes a gente pensa, Senhor, o Senhor não está vendo. Mas eu acalmo seu coração, Ele está. Ele não está alheio à maldade dos homens. Nínive era uma cidade distante de onde Jonas vivia, mas o Senhor estava atento à maldade que estava sendo praticada ali. E Deus disse para ele, Jonas, eu quero que você vá até lá e clama contra aquela cidade, porque a maldade deles subiu até mim. O Senhor não está alheio ao pecado. E um dia Ele trará juízo. Nós cremos e esperamos pelo grande dia do Senhor, quando o seu povo será coroado com um galardão eterno e quando o Senhor trará juízo contra os seus inimigos. Mas ao longo da história e nas Escrituras nós vemos alguns momentos em que o Senhor traz um juízo imediato sobre o povo. E sempre vemos que quando esse juízo vem é terrível. Você se lembra, por exemplo, quando o Senhor trouxe juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra? O relato é devastador. Você se lembra quando o Senhor traz juízo contra o seu povo, levando-os ao exílio? O Senhor é o Deus compassivo, clemente, misericordioso. O Deus que fala ao nosso coração, nos chama ao arrependimento, Ele é longânimo. Mas quando Ele traz o seu juízo, esse juízo é terrível. E Deus diz a Jonas, Jonas, vai e clama contra Nínive. A maldade dos ninivitas subiu até mim. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não está alheio ao mal que acontece ao nosso redor. Ele um dia há de trazer juízo. Mas eu quero dizer ao seu coração, volte-se para o Senhor, creia nele, arrependa-se dos seus pecados e viva para Ele, porque senão o seu destino é também provar do cálice da ira do Senhor. O seu destino é também ser condenado ao juízo, caso você não se arrependa e volte para Cristo Jesus, o único capaz de nos salvar. Mas o texto continua dizendo que Jonas de fato se dispôs, mas não para atender ao chamado do Senhor. Jonas se dispôs, e o texto vai mostrar para a gente que Jonas teve muita disposição, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas, então, ele vai até a cidade de Tarsis. Aliás, Jonas deseja ir até a cidade de Tarsis, então ele vai até Jope, encontra ali um navio que iria até aquela cidade, paga a passagem e embarca pensando, agora meus problemas estão resolvidos, eu não desejo ir até Nínive. Veja, o que o Senhor está chamando Jonas a fazer é algo diferente daquilo que Jonas já havia feito. Jonas era um profeta do Reino do Norte, e o segundo livro dos Reis, no capítulo 14, mostra que o Senhor já havia utilizado Jonas como instrumento seu na reestruturação do reino. Mas agora Deus tem uma tarefa diferente para Jonas e mais desafiadora. Sair do meio do seu povo, da sua zona de conforto, e ir para um povo onde ninguém conhecia o Senhor e pregar ali. E Jonas, diante daquela ordem, fala, não, para lá não. E sabe, irmãos, muitas são as razões levantadas pelos estudiosos da recusa de Jonas para ir até Nínive e pregar arrependimento àquela cidade. Alguns dizem que Jonas temeu, porque os ninivitas de fato eram conhecidos por sua crueldade. E Jonas tinha medo da sua própria vida em ir até uma cidade daquela. E, de fato, essa é uma razão muito pertinente e muito plausível. Qualquer um naquele tempo teria medo dos ninivitas. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 7, a gente consegue entender um pouco melhor as razões de Jonas para não desejar ir até Nínive. Sabe por quê? Que o Senhor já havia dito por intermédio do profeta Isaías que se o povo não se arrependesse, Deus traria juízo por meio dos ninivitas. Jonas, então, como um bom estrategista, ele pensa o seguinte, eu não vou, porque vai que eu prego e eles se arrependem. Se eles se arrependerem, eles serão preservados. Se eles forem preservados e o meu povo não se arrepender, no futuro Deus vai trazer esse povo para trazer juízo para o povo de Israel, para o Reino do Norte. Mas se eu não for, se ninguém pregar, se eles não se arrependerem, então eles serão destruídos e nós estaremos poupados. Está tudo certo. Está
vendo como é que Jonas era um bom observador político e um bom estrategista? E Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. Veja, o Senhor manda que Jonas fosse até uma cidade que ficava mais ou menos uns 800 quilômetros a leste, ir por terra. Mas Jonas, ele vai para uma cidade que fica aproximadamente 3.200 quilômetros a oeste, pelo mar. E os judeus não eram, os israelitas, o povo do Antigo Testamento, não eram muito afeitos ao mar. Mas Jonas, irmãos, é um exemplo vivo para nós de como que o homem, quando deseja fugir do Senhor, ele não mede esforços. O fato de Jonas ir para Tarsis é muito ilustrativo para nós, porque Tarsis, naquela época, era considerado como o fim do mundo. Você se lembra que nos tempos antigos o povo acreditava que o mundo era como se fosse uma pizza, um disco, que você poderia chegar até o final, até o fim do mundo, e dali para frente você não poderia seguir. E Tarsis era a cidade mais distante que se tinha conhecimento. É isso que Jonas está pensando, eu vou para o fim do mundo, e lá vai ficar tudo bem. O Senhor não vai me achar. No entanto, nós conhecemos o desenrolar da história. E não é isso o que acontece. Meus irmãos, o Senhor é o Deus soberano, é Ele que nos chama. E o fato de Deus chamar Jonas para ir até Nínive e pregar é um ato, é uma demonstração da livre graça da parte de Deus. A graça demonstrada tanto para com os ninivitas, mas a graça demonstrada também para com Jonas em ser chamado para servir ao Senhor. Eu quero que você entenda nessa noite que ser chamado para servir ao Senhor, para viver uma vida de obediência a Ele, para atender o seu chamado para nós, é um chamado gracioso. Entenda que servir ao Senhor, que lhe ser obediente, é algo bom que deve trazer deleite ao nosso coração. Deus mostra a sua graça para com a sua vida, quando Ele te chama a trabalhar para Ele, a fazer a sua obra. Eu quero perguntar a você nessa noite, a que o Senhor tem te chamado? A que tarefa a graça do Senhor tem desafiado você? Ao que esse Deus que é soberano tem te chamado a servir? Talvez Deus esteja desafiando as suas atitudes em relação a Ele, à sua igreja, aos seus amigos, ao grupo no qual você faz parte, aos seus colegas de trabalho, ou talvez Ele esteja te chamando até mesmo para ir para partes longínquas desse mundo, anunciar o seu evangelho. Ao que o Senhor tem te chamado? Você tem dado ouvidos à sua voz? Lembre-se, irmãos, o texto vai mostrar para a gente claramente, esse Deus é soberano em nos chamar. E quando Ele nos chama, nós não podemos resistir. E nós estaremos perdidos se desejarmos fugir da presença desse Deus. Mas Jonas achou que podia. E é por isso que nós aprendemos a segunda lição que esse texto nos traz. Obedeça ao Deus que é soberano, versos 1 a 3. Em primeiro lugar, em nos chamar. Mas em segundo lugar, os versos 4 a 10 nos ensinam também que nós devemos obedecer ao Deus que é soberano em nos confrontar. Obedeça ao Deus que é soberano em te confrontar quando você decide não cumprir a vontade dele. Jonas, no versículo 4, nós vemos, aliás, Jonas, no versículo 3, ele pensa que é possível fugir do Senhor. Mas quando a gente chega já logo no versículo 4, Jonas havia embarcado naquele navio e pensado, agora está tudo bem, agora está tudo certo, não vai acontecer mais nada comigo. Eu não vou para Nínive, eu estou indo para muito longe, lá o Senhor não vai me achar. E a partir do verso 4 a gente vê Jonas aprendendo da pior maneira possível, aquilo que a gente aprende desde muito pequenininho, quando nossos pais nos ensinam o Salmo 139. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Não existe lugar que seja longe demais onde o Senhor não possa te encontrar. E Jonas vai aprender isso. Jonas foi alguém que precisou aprender essas lições da pior forma possível. Jonas, quando entra no barco, talvez pensasse, está tudo resolvido, está tudo tranquilo. No entanto, nós lemos já logo no versículo 4 que o Senhor lança sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O relato aqui é muito enfático para a gente que não era uma tempestade qualquer. E naquela época, os grandes navegadores eram os fenícios, eram um povo muito especializado na arte da navegação. Esse navio que Jonas pega não era conduzido por qualquer homem, por qualquer marinheiro inexperiente. Eram os mais experientes da época.
E aqueles homens também se assustam com tamanha tempestade. Veja, quando Jonas desobedece ao Senhor, Deus manda uma tempestade para chamar a atenção de Jonas. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você se lembre que por muitas vezes nós enfrentamos tempestades nessa vida e que por vezes a gente pode cair no erro de pensar que o Senhor está querendo nos destruir. Mas lembre-se que por vezes Ele manda tempestades em nossa vida para que o nosso coração se volte para Ele, para que a gente reconheça o nosso pecado, peça perdão, se arrependa e se volte em plena obediência para Ele. As tempestades de Deus são pedagógicas. Elas nos tomam pela mão e nos colocam de volta no caminho do Senhor. E é o que o Senhor faz com Jonas. Ele manda aquela tempestade para chamar a atenção do profeta. E os marinheiros se assustam muito. Esses homens inexperientes, eles se enchem de medo e eles começam cada um, eram povos pagãos, eles começam cada um a clamar ao seu Deus para que o seu Deus tivesse misericórdia deles. E eles começam também a agir dentro daquilo que lhes era possível. Tirar a carga mais pesada do navio, lançar ao mar, para ver se assim o navio ficava mais leve, eles conseguiam ser poupados daquela tempestade. Aqueles homens, dentro do que eles podiam, eles clamavam aos seus deuses e trabalhavam. E Jonas, onde está Jonas? Jonas desce até o porão do navio e dorme profundamente. Quando eu olho para esse relato, eu vejo, meus irmãos, o perigo que a desobediência a Deus traz para a nossa vida. Por vezes, quando nós viramos as costas para o Senhor, isso é um caminho terrível, porque a nossa tendência é ir vivendo em cada vez mais e mais desobediência e dureza de coração. Jonas desobedece ao Senhor, o Senhor envia uma forte tempestade para chamar a atenção de Jonas, mas Jonas não percebe, Jonas não se atenta aos sinais que o Senhor envia para ele. Ele desce para o porão do navio e vai dormir tranquilamente. Você já teve experiência de observar realidades assim? De pessoas que caminhavam com o Senhor e um dia decidiram abandoná-lo. Decidiram fazer o contrário daquilo que o Senhor os chamou a fazer. E o Senhor começa a chamar a atenção dessas pessoas. O Senhor, às vezes, começa a mandar tempestades sobre a vida dessas pessoas para lhes colocar de volta no caminho. E elas percebem os danos, mas não conseguem se voltar para o Senhor. Que realidade terrível é essa, meus irmãos? Por isso, que sejamos sempre com o coração quebrantado diante de Deus, que sejamos atentos à sua voz, atentos aos sinais que Ele nos dá, e que voltemos sempre para a sua palavra, que o obedeçamos, que não nos desviemos dos seus caminhos. O Senhor chama a nossa atenção quando nós entramos em desobediência contra Ele. Mas cuidado com a desobediência, ela pode ser fatal. E aqui, aqueles homens, então, começam a clamar, começam a aliviar o navio, e Jonas continua dormindo. Até que no verso 6 nós vemos o mestre do navio chegar até Jonas, e quando olha para Jonas ali dormindo, num sono profundo, ele fica indignado. Mas o que está acontecendo com você? Está dormindo? Um sono profundo desse? Você não está vendo que a gente está a ponto de morrer? Dá um jeito de levantar e clamar ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus não nos ouça, porque os nossos parece que não está adiantando muita coisa. E assim a nossa vida seja poupada. Você consegue perceber a ironia aqui no relato? A tristeza do que está acontecendo aqui? Aqueles homens pagãos se demonstram mais tementes aos seus falsos deuses, à sua religião vã, do que Jonas, o servo, o profeta do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. E aqueles profetas é que vão chamar a atenção de Jonas e falar: ei, clama ao seu Deus para ver se ele nos acorde. E então, o relato continua, a tempestade não cessa, e aqueles homens, vendo que aquela tempestade não era comum, eles começam a dizer uns aos outros: não, vamos lançar sorte, vamos ver o que está acontecendo, tem que ter algum culpado para essa tempestade, não é normal o que a gente está vivenciando aqui. Então, eles lançam sortes, e o Senhor conduz aquele processo e faz com que a sorte caia sobre quem? Sobre Jonas. Deus utiliza não só os poderes e as forças da natureza, a qual é controlada por Ele mesmo, mas Deus utiliza-se inclusive daqueles homens ímpios, incrédulos, gente que não conhecia o Senhor, para chamar a atenção de Jonas, para confrontar Jonas, para fazer com que Jonas voltasse para os caminhos do Senhor, se arrependesse e obedecesse ao Senhor. E a sorte cai sobre Jonas. E então, ao ver aquilo, eles perguntam: agora, você que é o culpado desse mal, fale para nós. Declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? O que você faz? De onde você vem? Qual é a tua terra?
De que povo é você? A gente não sabe tanta coisa sobre você. Você apareceu aqui de repente nesse barco, e quem é você? O que é que você está fazendo? Por que que essa tempestade nos sobreveio? E ali, Jonas responde com sinceridade: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E quando Jonas dá essa resposta, aqueles homens ficam possuídos de grande temor e falam: que é isso que você está fazendo? Que é isso que fizeste? Aqueles homens se assustam porque aqueles homens percebem um absurdo por trás da fala de Jonas. Você consegue perceber o que Jonas está falando aqui? Eu sirvo ao Deus que criou o céu, o mar e a terra. Aqueles homens falam: você serve ao Deus que criou o mar e você está tentando fugir dele pelo mar? É isso mesmo que você está fazendo? O que você está fazendo? Meus irmãos, isso nos lembra que nós precisamos ter sempre equilibrado na nossa mente doutrina e prática. Por vezes temos facilidade em lembrar que servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, a quem pertence a terra e a sua plenitude. Mas às vezes o nosso coração enganoso pode nos levar a pensar que é possível fugir do Senhor. E não há como. Não dá para fugir do Senhor. O Salmo 139 é claríssimo em nos mostrar isso. Ainda que você viaje para o fim do mundo, lá estará o Senhor. Você não consegue fugir dele. E é importante, é pertinente para nós que moramos na grande metrópole brasileira, lembrarmos disso. Não existe cidade que seja grande demais onde o Senhor não possa nos achar. Não existe quarto que seja escuro demais onde o Senhor não possa ver o que é que você está fazendo. A torre empresarial que você trabalha pode ter o melhor sistema de segurança, mas não existe sistema de segurança nenhum capaz de barrar a presença do Senhor e dele ver o que é que você está fazendo no seu trabalho, se você tem o honrado ou não. Não dá para fugir do Senhor. Não existe festa que esteja lotada demais onde o Senhor não poderá te achar. Não dá para fugir do Senhor. Esse Deus é o Deus onipresente, é o Deus que está em todos os lugares, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos chama a viver para Ele. E quando nós vivemos em desobediência, Ele vai atrás de nós. E entenda, não dá para você se esconder do Senhor. Meu irmão, lembra disso. O Senhor é o Deus soberano e é o Deus que nos confronta quando a gente desobedece. Por isso, obedeça ao Senhor. Aprenda a obedecê-lo, mas que a sua obediência não venha a ser desenvolvida em meio aos confrontamentos de Deus, porque eles são totalmente eficazes. No entanto, por vezes, são igualmente dolorosos. Por isso, não brinque com o Senhor. Foi o que Jonas precisou aprender. E a continuidade do texto nos mostra, então, a terceira lição que esse texto tem a nos trazer. Obedeça ao Deus que é soberano, em primeiro lugar, em nos chamar, em segundo lugar, em nos confrontar, mas em terceiro e último lugar, vemos isso dos versos 11 a 17, em nos salvar. Obedeça ao Deus que é soberano, em nos salvar. Depois que a verdade vem à tona, os marinheiros então perguntam para Jonas: tá, se é você o culpado dessa tempestade, se é o seu Deus que está mandando isso sobre nós, como é que a gente vai fazer para escapar dessa tempestade? O que a gente vai fazer para que o mar se acalme? O texto vai dizer porque enquanto eles conversavam, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E veja como o homem, em sua dureza de coração, não mede esforços para desobedecer ao Senhor. Olha o que Jonas vai dizer para aqueles homens. Respondeu-lhes, verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu pergunto a você, onde foi que o Senhor disse que era para Jonas ser lançado ao mar? Quando foi que o Senhor disse para Jonas que se ele fosse lançado ao mar a tempestade pararia? Você se lembra, inclusive, que no Pentateuco o Senhor abomina, o Senhor condena os sacrifícios humanos, que eram comuns no meio dos outros povos. Ali, Jonas, o profeta do Senhor, era tempo de Jonas quebrantar o seu coração, perceber o seu erro, o seu pecado e falar: eu estou tentando fugir de Deus, mas eu já vi que isso é impossível. E eu agora reconheço a grandeza, a graça, a soberania desse Deus. E eu me arrependo. E eu vou clamar a Ele. E esse Deus que é o Deus do céu, do mar e da terra, eu sei que assim como Ele trouxe essa tempestade, Ele é capaz de fazê-la cessar num único instante. Mas não é isso que Jonas faz. Jonas diz: me joga no mar. Me joga no mar e está tudo resolvido. Você percebe o que está acontecendo aqui? Jonas prefere morrer do que obedecer ao Senhor.
Jonas prefere morrer do que ir até Nínive e pregar para aquela cidade. Jonas prefere morrer do que ver ninivitas se arrependendo e se voltando para o Senhor. E sabe, irmãos, é curioso porque às vezes o nosso proceder é o mesmo. A gente prefere morrer do que viver em obediência. A gente prefere morrer do que cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. E o texto continua, de uma certa forma, sendo um tanto irônico, porque assim como aqueles homens foram mais tementes aos seus falsos deuses do que Jonas estava sendo ao Deus verdadeiro, aqueles homens também, os marinheiros, eles se mostram mais compassivos do que Jonas. Jonas simplesmente diz, me joga no mar, prefiro morrer. Aqueles homens, não é isso que eles fazem. Veja o verso 13. Eles continuam remando, tentando alcançar a terra. Eles falam, não, a gente não vai fazer isso. Vamos dar um jeito, vamos tentar mais um pouco, vamos ver se a gente chega até a terra e a gente consegue poupar a vida de todo mundo e chegando lá a gente vê o que a gente faz. Mas não era possível porque a tempestade só ia piorando, o mar era cada vez mais tempestuoso. Até que chega um ponto em que aqueles marinheiros clamam, Senhor, verso 14, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eu chamo a sua atenção porque nesse verso 14, quando os homens vão orar ao Senhor, veja a quem eles estão orando. Eles não estão orando aos seus deuses, eles estão orando ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, o Deus da aliança, o único Deus vivo e verdadeiro. E você percebe que esses homens conseguem ter mais compaixão no seu coração do que Jonas, aquele que foi criado a vida toda aprendendo dos estatutos do Senhor? Eles falam, Senhor, não imputes a nós este sangue. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos inocentes. Aquele homem era profeta do Senhor, e se ele estava dizendo, aqueles marinheiros então falam, cumpre a nós obedecer. E eles então levantam Jonas, com dor no coração, mas eles levantam Jonas e o lançam no mar. E naquele exato momento, o mar cessa da sua fúria. E veja o que vai acontecer com esses marinheiros lá no verso 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eu quero chamar a sua atenção para a demonstração linda da soberania de Deus na salvação que a gente vê aqui. Deus chama Jonas para ir a Nínive e pregar arrependimento. E pregar contra o pecado dos ninivitas. E Jonas se recusa. Jonas não quer ver salvação para ninivitas. E ele tenta fugir para o outro lado. Não, eu vou para o fim do mundo. Lá o Senhor não vai me achar. E você percebe o que está acontecendo aqui? Aqueles marinheiros que até então não tinham nada a ver com essa história, eles também são salvos. Eles também conhecem ao Deus verdadeiro. E há salvação, inclusive para aqueles marinheiros. E a gente pode depreender isso do texto porque o versículo 16 vai dizer que esses homens temeram em extremo ao Senhor, ao Deus de Israel. Ao ver tudo aquilo, aqueles homens enchem o seu coração de temor perante o Senhor. E eles então oferecem sacrifícios a quem? Ao Senhor. E fazem-lhe votos. Provavelmente votos de que a partir daquele dia eles serviriam a esse Deus tão poderoso que manifestou o seu poder e a sua soberania até eles. Consegue perceber quão bela é a soberania do nosso Deus? Ele é o Deus soberano em nos salvar. Ele salva inclusive aqueles marinheiros que até então ninguém esperava que eles aparecessem na história. Mas ele salva também a vida de Jonas, para que Jonas fosse um instrumento de salvação ali, na grande cidade de Nínive. Jonas prefere ser resistente a obedecer ao Senhor. Ele diz, me joga no mar. E ele, de fato, é lançado no mar. Mas ali, o Senhor mesmo, e o texto é enfático em nos dizer isso, o Senhor mesmo é quem deparou um grande peixe para que aquele peixe tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas a sua vida foi salva. Ali, no ventre daquele peixe, Jonas reconhece a grandeza e a soberania do Senhor. E faz a belíssima oração registrada no capítulo 2, oração que nós lemos no início do nosso culto dessa noite. E ali Jonas reconhece ao fim da sua oração. Ao Senhor pertence a salvação. E nós conhecemos o restante da história. A vida de Jonas é salva.
aquele homem que achava que nunca mais tornaria a ver o templo do Senhor, tem a sua vida poupada. Aquele peixe, em um determinado momento, vai vomitar Jonas na areia. E Jonas agora precisa seguir até Nínive. E não pense que o peixe deixou Jonas em Nínive, não, porque Nínive não era uma cidade costeira. Jonas ainda teve que fazer uma longa viagem até Nínive. No fim das contas, ele teve que obedecer ao Senhor, esse Deus que é soberano, o Deus que salvou aqueles marinheiros, o Deus que salvou a Jonas, o Deus que salva a mim e a você, o Deus que implantou arrependimento no coração dos ninivitas. Irmãos, o Deus a quem nós servimos e pregamos é o Deus soberano na nossa salvação. E Jonas deixa isso muito claro para nós no capítulo 2, no verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. E esse Deus Salvador é o Deus poderoso, é o Deus que nos chama a viver uma vida de obediência a Ele. Eu pergunto a você, você já desfruta da salvação que somente esse Deus soberano é capaz de oferecer? E se sim, você tem vivido em obediência para com o Senhor, o Deus que é soberano em te salvar, o Deus que é soberano em salvar pessoas, o Deus que te chama a ser um instrumento nas mãos dEle, para que os seus eleitos sejam alcançados. Obedeça a esse Deus que é soberano. Hoje, para nós que conhecemos bem essa história, conhecemos o restante da história de Jonas, nós sabemos que a lição do livro fica clara no final. O cuidado do Senhor vai se estender sobre todos aqueles que o invocam. É estendido sobre os marinheiros, é estendido sobre Jonas, é estendido inclusive sobre os ninivitas. O amor de Deus não é restrito a etnias, a grupinhos, a panelinhas específicas. Pelo contrário, todo aquele que verdadeiramente o reconhece, desfruta da sua salvação. Mas quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vemos que ela nos aponta para algo maior ou para alguém maior. É verdade que essa história é uma história emblemática, ao mesmo tempo que muito bela. Mas a história de Jonas, meus irmãos, ela não nos ensina a simplesmente extrairmos lições morais dizendo, olha para Jonas, Jonas desobedeceu, você precisa obedecer. É verdade que a gente aprende isso nessa história. Mas essa história que aconteceu mais ou menos 800 anos antes de Cristo, ela é citada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 12, verso 40. Isso nos faz entender uma coisa. Jonas não é um mito, como alguns tentam nos fazer acreditar. Não, isso é uma história mitológica. Não, isso é um relato fantasioso. Não é, não. Cristo citou a história de Jonas e citou como verdade. E é justamente para Cristo que a história de Jonas está apontando. Cristo é aquele que disse, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, verso 40. Jonas aponta para aquele que foi lançado ao ventre da terra, não porque foi desobediente, mas porque foi plena e perfeitamente obediente ao Pai. Aquele que voluntariamente se entregou por nós, para que nele tivéssemos a salvação. Aquele que deu a sua vida em nosso lugar e pagou a dívida do nosso pecado. Aquele que de bom grado anunciou boas novas de perdão e salvação, não apenas a um povo, não apenas a uma cidade, mas a todas as tribos, línguas, povos e nações. Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos trouxe a salvação. Por isso, irmãos, nós olhamos para esse livro e devemos nos lembrar de Cristo, do nosso Salvador maravilhoso. Devemos nos lembrar que nós somos também indignos dessa salvação, mas por sua graça, esse Deus soberano nos salva. Isso deve nos levar ao louvor da glória de Deus. Esse livro nos remete a Cristo. Aquele que nos lembra que, se por um lado Deus está presente espiritualmente em toda parte, de modo que nós não podemos fugir da presença dele, ele nos lembra também que um dia nós estaremos na presença desse Deus face a face. O apóstolo João vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara, porque lá no Apocalipse, capítulo 22, versos 3 a 5, ele relatando para nós esse momento glorioso, quando um dia nós é que estaremos face a face com o Senhor. Ele diz, um dia, seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse é o destino daqueles que creem nesse Deus soberano, daqueles que vivem para Ele, que obedecem a esse Deus que é soberano em nos chamar, em nos confrontar em nosso pecado, o Deus que é soberano em nos salvar. Bem-aventurado aqueles que nele creem, é aqueles que obedecem, que vivem para esse Deus Salvador. A Ele seja a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito e santo, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela salvação que somente em ti podemos desfrutar. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que o nosso coração tem se endurecido contra o Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por todas as vezes que temos sido filhos desobedientes ao teu mandar. Perdoa-nos, ó Deus. Quebranta o nosso coração para que estejamos atentos à tua palavra, para que estejamos atentos a tantas vezes quantas o Senhor chama a nossa atenção. O Senhor às vezes manda tempestade sobre a nossa vida para nos trazer de volta para os teus caminhos. Ah, Senhor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos dê mudança de atitude, que vivamos uma vida de obediência contínua, constante para com o Senhor. E Pai, que nos alegremos e glorifiquemos ao Senhor todos os dias da nossa vida por tão grande salvação, mas que façamos também essa salvação conhecida por onde quer que passarmos. Que o Senhor nos use como instrumentos em tuas mãos para levar aos outros tão grande salvação. Assim oramos, em nome e nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.